Há não muito tempo, não muito longe daqui, existia um casarão, a chamada Casa do Morrete. Muitas histórias eram contadas, tanto de antigos donos, quanto de viajantes que ali paravam para descansar de suas longas viagens. Muitos deles acreditavam que ali coisas sobrenaturais ocorriam. Diziam que bruxas assombravam o lugar. E aqui, nós iniciamos nossa pesquisa. Quais eram essas lendas? E no que eles se inspiraram? A principal influência para a criação dessas lendas populares aqui no litoral catarinense são os luso-açorianos, que são os povos açorianos que colonizaram esse território, influenciados pela cultura portuguesa. É daí que vem o termo luso. Vemos isso também representado nos nossos mosaicos expostos no nosso calçadão, que demonstram desde a colonização até os nossos aspectos culturais atuais. Em primeiro lugar, então, boa tarde. Eu me chamo Eliane Maria Refago, sou professora de História, né? Fiz a minha faculdade na Unisul, em Tubarão. Dentro disso, escolhi a História por ser apaixonada mesmo pela área da História. E aí, então, entrevistei pessoas daqui do município de Sombrio, tanto na cidade como no interior. Pessoas um pouco mais velhas, claro que já tinham mais vivência, sim, né? Sim. Uns iam dizendo para os outros. Eu lembro que uma das primeiras coisas que me citaram foi essa casa do Morrete, né? De Morretes, que fica ali na ida onde vai para Figueirinha, né? Não sei se vocês sabem o local, né? Então, o local seria até interessante, talvez vocês pesquisarem alguma coisa assim. Então, as pessoas não tinham muito registro do que eu procurei, tanto é que vocês viram lá que tem uma foto do trabalho, mas muito raro, as pessoas quase não falavam. Quem falou mais sobre isso para mim foi realmente o seu Aurelino, e outras pessoas também me falavam. Todas as pessoas que eu procurava, por mais que fosse a benzedeira ou falar de outra coisa, falavam na tal da casa do Morrete, né? Isso é engraçado. Então, tu diria que o que tu mais gostou nesse trabalho todo foi essa parte da casa do Morrete? Até assim, como historiadora e como já na época já iniciava a lecionar, eu nunca tinha ouvido falar, até porque assim, ó, como eu nasci lá no interior, aqui no interior de Sombrio, mas é mais voltado de perto de Jacinto para cá, sim, ficava um pouco longe do litoral. Essas histórias que vocês viram lá, o que eu posso dizer para vocês é que ela ficava mais nessa região daqui. Morrete, tu teve algum relato que tu achou muito mais interessante que os outros, sobressaiu acima de alguns outros? Não, a única coisa mais que eu lembro no momento, eu teria que rever lá o material, já faz tantos anos já, mas praticamente quase 20 anos, mas o que eu lembro é que servia como, vamos dizer assim, um hotel na época, né? Sim. Que vinham os vendedores, os turistas que vinham de Florianópolis e se instalavam então nessa casa. Então aí eles contam, né, que de noite ouviam barulhos, né, que tinha toda uma mitologia dentro dessa parte aqui dessa casa. E fora o avanço aí da medicina, como tu falou, da criança que tinha um probleminha, daí no fim benziam e não curavam. Alguma coisa que contribuiu mais para essas histórias, talvez tipo os senhores mais velhos não terem passado à frente, alguma coisa assim? Porque isso meio que morreu, né? Tanto é que a gente perguntou pro próprio prefeito, acho que ele estava do nosso lado quando a gente perguntou lá, a gente foi na prefeitura, a busca do seu Aurelino, ele não sabia o que era, não sabia, só sabia mais ou menos o que era a Casa do Morrete. Sim, o que acontece? Eu como historiadora, o que eu diria para vocês? Que infelizmente, se a gente não registra, se a gente não escreve, a história ela vai morrendo. E eu acho que quando tu voltando um pouquinho ali na tua pergunta, quanto à questão das benzeduras e tal, que pena que não foi passado, né, para essas novas gerações, e dizer para vocês que hoje já tem aí a nível de Brasil, vamos dizer assim, em alguns estados, que estão retomando essa sabedoria das benzeduras, das mulheres usando as ervas, né? Isso está retomando. Então a gente como historiador, eu acho que é isso, ainda se faz muito pouco, né? Não se tem tanto apoio. Se você... Depois eu mostro outro material para vocês. E a questão ali dos próprios mosaicos, aquela cultura bem demonstrada por Sombrio, que parece que o povo aqui tem até um orgulho, né, de falar do calçadão. Do que a gente pode dizer? Aquilo ali que se tu for ver, ele estava em outro local. Tem até um das bruxas lá, que eu sei que tem mais. Eu acho que vocês vieram, chegaram há pouco, já estava o calçadão lá onde é agora? Não, eu já moro aqui há muito tempo já. Tá, então era aqui do outro lado. Aqui na Nereu Ramos, vamos dizer assim, na Nereu Ramos, tá na Getúlio Vargas. Na Nereu Ramos ali, era onde era o calçadão. Teve um prefeito na cidade, que a gente chama de Podinho, né? Inclusive é meu ex-cunhado.
e a gente tinha muito contato com essa questão da história, então ele muito apaixonado por essa área também, por essa área da cultura, da história do município e tal. Ele trouxe alguém de Florianópolis, né, não sei o nome agora, mas que projetou esse calçadão através do que ele imaginava. Mas o que eu poderia dizer para vocês, não sei se eu posso ajudar em alguma coisa a mais. Não, acho que tá suficiente já, muito obrigado, desculpa incomodar. Mas eu que agradeço. Né? Agradeço, e se for mostrar para a professora Rita, né? Parabéns pelo trabalho, a Rita é uma professora maravilhosa, e parabéns pela iniciativa dos alunos. Nossa, eu que fico orgulhosa e que agradeço pela participação. Obrigado. Entrevista feita pela professora Eliana Vefago com o senhor Aurelino da Cunha Pereira, que nasceu no dia 24 de março de 1944, em Sombrio, filho de Juventino Januária Pereira e Docelina da Cunha Pereira. Então dizia ele: vou contar a história das bruxas, que aconteceu por volta de 1914. Bem que as pessoas que assistiram isso não existem mais. Isso aconteceu em Morrete, na casa do casal Joaquim da Cunha e Silvina Perpétua da Cunha. Nessa época, em 1914, começou a aparecer ruídos na casa dessa família, onde era um casarão de madeira, única daquela região. Esta casa eu conheci, pois existiu até pouco tempo. O lugar se chamava Morrete, ficava na estrada que hoje se vai para a comunidade de Palmeira. Naquela época não existia estrada. O pessoal caminhava de norte para sul através de uma linha telegráfica. As pessoas vinham, por exemplo, de Viamão para a Laguna, que eram duas das cidades principais dessa época. Então, faziam esse trajeto através da linha do telégrafo. Desde Araranguá até Torres não existiam casas, somente este casarão da família Cunha. Ali nessa casa era uma parada obrigatória para todas as pessoas que viajavam nesse lugar. Nessa casa meu avô tinha um armazém, onde ele vendia de tudo. Um pouco de cachaça, açúcar, roupa, farinha de mandioca, corda de linho, manta e outros mantimentos. Por volta de 1914 começou a aparecer vozes misteriosas na casa, quando apagavam as luzes da querosene. Era o lampião. Logo começavam aqueles ruídos e vozes de mulheres. Cada dia que passava aquele barulho aumentava mais. No segundo dia em diante, elas já davam gargalhadas e conversavam bem alto, chamando o nome dos filhos de Joaquim Cunha. Pois na casa só tinha duas mulheres, minha mãe e minha avó. Não poderia ser nenhuma delas, pois minha avó era uma senhora de idade e minha mãe era uma menina de apenas 12 anos de idade. Certa noite, os moços da casa começaram a fazer perguntas para elas. Então elas responderam que eram em três, uma mãe, uma filha e uma comadre. Diziam que vinham da Praia Grande e que iam permanecer naquela casa por 1 ano, e iriam embora e nunca mais voltariam. E foi exatamente assim. Quando completou 1 ano, elas foram embora e nunca mais voltaram. A minha mãe contava que viam pessoas de fora que não acreditavam nisso. Ficavam nesse casarão para ver se aparecia alguma coisa. Então o barulho começava quando as luzes se apagavam. As bruxas puxavam as cobertas, faziam previsão das carreiras de cavalo quando havia uma grande carreira. Juntava gente de Araranguá e Torres com isso. Com isso, muita gente ia dormir nessa casa para saber em que cavalo apostar. Certa vez veio um padre de Araranguá verificar se era verdade a história das bruxas. Ele assistiu a tudo e ficou apavorado, pois ele ouviu as risadas e elas diziam: ah, então o senhor veio de Araranguá para ver aqui, porque não acreditava? Diziam que, por dever, as bruxas tinham que perseguir mais uma pessoa da família. Nessa família, o mais perseguido foi meu tio, Protásio.